momento nós vamos ter o nosso momento de entrevista África. Momento África, e o continente africano já foi alcançado. A Igreja Quadrangular no Brasil já alcançou Angola, Moçambique, Senegal e Cabo Verde. Vamos receber então os nossos missionários para o momento África. E agora nós iremos para a África. Acho que tem muita gente curiosa por aí, né? Acho melhor a gente começar as perguntas. Missionários Ira e Silvana, quais são as maiores necessidades da igreja angolana? Como vocês têm procurado suprir essas carências? Boa noite. Mesmo antes de irmos ao campo missionário, nós ouvimos de um pastor angolano que esteve na nossa igreja local em Curitiba, e ele disse que uma das maiores necessidades de Angola era o treinamento e a formação, a capacitação de pastores e líderes em Angola. Então, desde que ouvimos isso pela primeira vez,
isso se tornou o foco do nosso ministério e é com esse foco que nós temos trabalhado. E Deus tem nos aberto portas dentro e fora da igreja do Evangelho Quadrangular para contribuirmos na formação dos pastores e líderes angolanos. Missionários Fábio e Simone. Simone, você foi chamada solteira para ir ao campo missionário. Que conselhos você daria hoje para os solteiros que têm esse chamado missionário transcultural? Boa noite. Eu fui chamada, eu fui para Moçambique como solteira, servi pela SGM 6 anos, em Moçambique 7 anos, na verdade, lá 6 anos como solteira. E você que está solteiro aqui, e solteira, eu tenho o conselho que eu daria, primeiro, guarde seu coração. Porque uma das estratégias que o inimigo tem usado muito é colocar pessoas na tua vida sentimental e muitas vezes pessoas que não são de Deus para destruir o seu ministério. E muitas vezes o inimigo usa isso e quando a gente não guarda o nosso coração, então isso é uma grande arma, uma grande armadilha para destruir tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero contar uma coisa até que é meio engraçada, mas que serviu de muita ajuda para mim quando eu estava em Moçambique como solteira. Então, muitos de vocês sabem que eu morava junto com a pastora Rosane, e quando nós estávamos lá em Moçambique, nós fizemos um pacto. E a gente disse um dia assim: o dia que você se apaixonar por uma pessoa que a gente vê que não é de Deus, que não tem chamado, que é uma armadilha do inimigo para destruir a sua vida, a gente vai no outro dia pegar o avião e vir para o Brasil. A gente sempre brincava com isso, mas a gente estava falando sério, porque realmente nós precisamos ter esse cuidado, guardar o nosso coração e escolher uma pessoa como eu escolhi a Rosane e a Rosane me escolheu para prestar contas e para ajudar. Uma outra coisa é viva o presente. Às vezes, como solteiro, nós ficamos tão com o nosso foco, com o nosso coração, querendo casar, querendo arranjar alguma pessoa para juntos caminharmos juntos no ministério, e às vezes perdemos aquilo que Deus quer fazer de melhor para nós agora como solteiros. Então, viva cada tempo, cada fase da sua vida, sabendo que aquele que busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas com abundância. Amém? Vamos para os missionários Tiago e Chineiro. Vocês são missionários bivocacionais, ou seja, utilizam o trabalho de vocês na obra do Senhor. Como tem sido utilizar a profissão como instrumento para alcançar comunidades para Cristo? Primeiro, boa noite. Como nós vimos na pregação hoje de manhã, Deus está levantando outras formas de missões, outras formas de missionários para o campo. E Moçambique, acredito, Moçambique, onde nós estamos com o projeto Água da Vida, é um lugar muçulmano, um lugar difícil de pregação do Evangelho, porque muitas vezes foi tentado pregar, ser missionário, fazer evangelismo no modo tradicional, somente fazer evangelismo, e não tem dado muito sucesso, mas Deus deu a oportunidade, Deus deu a oportunidade de a gente fazer de uma maneira diferente. Primeiro nós visitamos aldeias, furamos um poço de água totalmente sem custo nenhum, e apresentamos ao líder da aldeia, que muitas vezes é muçulmano, muitas vezes é curandeiro, bruxo, e através desse poço uma grande porta se abre para a pregação de evangelho. Porque muitas vezes o líder muçulmano, o líder pode falar assim, que não quer que você pregue o evangelho ou abra uma igreja, mas ele nunca vai falar para você: eu não quero um poço na minha aldeia, porque ele conhece as dificuldades de água. No norte de Moçambique seria como fosse o nosso sertão brasileiro, dificuldade de água, pessoas que andam 3, 7 quilômetros para achar água, perigos de ataque de crocodilos, e o chefe da aldeia sabe da necessidade, e por isso ele nunca vai dizer não para um poço.
E depois que a gente perfura o bolso, entrega para ele, nós assim vamos com o evangelismo. E se não existe uma igreja, a gente pode até plantar uma igreja. Isso é o projeto Árvore da Vida, e isso que é assim, talvez ser missionário não vocacionado, você usar a sua profissão para alcançar e trazer o reino de Deus em lugares difíceis. Missionário Jairo e Emanuele, vocês atuam em treinamento de líderes e apoiam a igreja moçambicana. Compartilhe um pouquinho com a gente sobre o trabalho nessa região tão carente da água. Boa noite. Realmente a igreja quadrangular em Moçambique são cerca de 200 igrejas, e uma das dificuldades que nós enfrentamos lá é a pobreza e também o analfabetismo. E nós percebemos que o país de Moçambique, ele tem menos de 40 anos de independência política. É um país que experimentou a escravidão. E a escravidão, ela deixa muitas marcas. Tenho para mim que um dos piores sentimentos que o homem pode sentir é o desprezo. E através do Evangelho, levar aquele povo a descobrir a sua identidade em Deus, a descobrir que Deus morreu por todos, pelos americanos, pelos brasileiros, e também morreu pelos africanos de igual modo. E nós ministramos o ensino bíblico, mas eu percebo que pequenas atitudes têm feito uma grande diferença. Quando nós estamos para visitá-los, um dos líderes da igreja, eles falaram assim: missionário, os pastores aqui estavam preocupados em saber se o senhor ia comer da comida deles, se o senhor ia realmente sentar na mesa junto com eles. E quando nós chegamos ali no mato, eles nos recebem com um calor humano muito grande, com muita gratidão. E nós sentamos, comemos junto com eles, sentamos, conversamos. E muitas vezes esse tipo de atitude, demonstração de amor, às vezes tem falado muito mais forte do que uma pregação. Não quero dizer isso, que não deve ser feito o ensino, mas são atitudes que realmente demonstram que eles são amados de Deus, que eles são preciosos para Deus, que eles podem alcançar o que Deus tem para a vida deles. Missionário Simone e Fábio, o islamismo é hoje uma das maiores barreiras para a evangelização. Que estratégias utilizar para alcançar o mundo islâmico? Boa noite a todos. Bem, o mundo islâmico é bem abrangente, né? São vários países e estratégias, não se pode dar uma estratégia para alcançar todos os países islâmicos. Mas o que nós temos experimentado no Senegal é que de vir como profissionais, né? Assim como foi mencionado hoje de manhã, o Thiago também, como profissional, a gente tem visto que é uma estratégia que funciona, porque o país é bem receptivo a profissionais para vir ajudar a desenvolver o país. Então, não só para ajudar a treinar, mas também um empresário, por exemplo, poderia trazer emprego. Então, são coisas que podemos usar para criar relacionamentos e, com isso, desenvolver relacionamentos e fazer discípulos através dos contatos que temos. Uma outra estratégia vem de Deus mesmo. Nós temos uma pesquisa que foi feita de que muçulmanos que entregaram sua vida a Jesus, 25% de todos os muçulmanos que seguem a Jesus vieram através de um sonho ou de uma visão. Então,
O sonho eu até mencionei da outra vez que estávamos aqui, é uma visão, o sonho de Jesus, né, de uma pessoa com luz, e essa pessoa dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vá a tal cidade, a tal rua, a tal casa, lá tem um discípulo meu e ele vai me falar sobre mim. Então, essa estratégia, né, que vem de Deus, como é que nós podemos fazer parte? Nós podemos orar, e a gente faz isso principalmente, né, na época de Ramadã, onde o muçulmano espera visões, está esperando visões que venham nessa época. Então a gente ora para que o nosso Senhor Jesus, ele apareça para os muçulmanos enquanto eles estão buscando em oração. E é algo que vocês mesmos podem fazer, então é independente da localização. Missionários Bira e Silvana, vocês têm aplicado projetos da Secretaria-Geral de Missões em Angola. Quais têm sido os resultados? Boa noite. Nós temos já começado há 3 anos o projeto Construindo Valores nas escolas. Esse ano eu estou lecionando já na 3ª escola, né, o ano letivo todo. E o resultado que nós temos visto é que Angola é um país que saiu da guerra há aproximadamente 10 anos. Então as estruturas das escolas, elas estão ficando bonitas, mas ainda precisa de recursos humanos dentro delas. Então as crianças ainda não são tratadas como elas deveriam, o ensino ainda não é uma prioridade como deveria. Então quando nós chegamos com o projeto Construindo Valores e apresentamos então a direção da escola, é como se fosse um maná no meio do deserto. Então é uma aula criativa, onde elas vão desenvolver aptidões, elas vão pintar, elas vão brincar, elas vão ter um entretenimento também. Aí com muita música, dança, coreografia, com muita alegria, né, com muito toque, porque elas lá têm às vezes até o receio de que uma professora pegue nelas, porque elas podem apanhar. Então quando você chega com um toque de amor, isso para elas é uma coisa assim, maravilhosa. Então o resultado tem sido tão tremendo que as crianças, quando eu chego lá, elas dizem assim: professora, por que você vem só uma vez por semana? Eu queria que você viesse aqui todos os dias. Então é uma recepção tão grande, né? Às vezes eu chego com a mala, em computador, em caixinha, e eu preciso dizer para elas: espere que a tia vai colocar isso para daí a gente conversar, porque elas vêm todas, agarram assim nas pernas e querem realmente ser acarinhadas, né? Receber o amor que elas não recebem. E aí tem o outro projeto que a gente tem desenvolvido, que esse é o meu xodó, né? É aquele que está bem no meu coração. Realmente eu tenho certeza que é o meu chamado principal, que é dentro dos hospitais. Eu desejei, quando solteira, fazer medicina, nunca consegui passar em medicina, mas eu entendo hoje por quê. Porque Deus não queria que eu fosse lá tratar o corpo, mas que eu tratasse a alma. Então, quando eu chego lá naquele hospital, com tantas carências, tantas deficiências, principalmente trabalho com as crianças portadoras do vírus da AIDS, então quando eu chego para elas para contar alguma história e aquele trabalho lindo, né, que o Projeto Vida apresenta para as crianças, elas recebem aquilo de uma maneira tão especial. E melhor ainda as mães, né, porque as mães ficam ali muito receptivas também, elas estão carentes de serem cuidadas, de serem atendidas também. As crianças estão sendo atendidas pelos médicos e enfermeiros, mas as mães não tem ninguém para elas conversarem. Então quando eu chego contando para elas uma história, canto ali dentro daquela pediatria, eu vejo que o céu realmente se abre naquele lugar. E tem sido assim um resultado maravilhoso. Tanto que a direção do hospital me convida para as suas reuniões. Fizeram um aniversário do Dia da Criança Africana. Como é um hospital todo de padres, né, católicos, eles vieram me chamar para que eu fosse a orientadora e eu poderia levar todas as pessoas que eu quisesse. Aí levei todos os nossos jovens, fizemos um teatro, foi uma festa maravilhosa. Thiago e Kelly, vocês tiveram o privilégio de abrir a primeira igreja do Evangelho Quadrangular em um país da África Ocidental. Que estratégias vocês estão utilizando para alcançar este público? Boa noite a todos, paz seja convosco. Bom, realmente foi um privilégio, uma honra, um desafio feito pelo pastor Fernando, juntamente com a SGM, de estarmos abrindo a primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Cabo Verde. Desafios são grandes, né? Nós
tivemos 7 anos em Pernambuco desenvolvendo trabalho, mas cada localidade tem os seus desafios, as suas dificuldades. E lá Deus nos tem direcionado a desenvolver o trabalho também com crianças e jovens, geralmente adolescentes na área de risco, né? Drogas, vícios, gangues. E Deus nos permitiu estar trabalhando com uma escola de futebol, onde nós já atendemos 50 jovens, de faixa etária de 8 a 17 anos, e também aulas de música e uma creche também que nós estamos abrindo agora nesse mês de setembro. Missionário Jairo e Emanuele. Filhos devem ser carregados conosco em missões, como na Capulana, né? Vocês concordam com isso? Boa noite. Sim, eu concordo. E algo que eu pude ver ali em Moçambique é a importância da capulana. A capulana é esse tecido que é utilizado como saia, como adorno, né? Ela enfeita a sua cabeça, as mulheres moçambicanas. Mas algo muito bonito é que ela usa a capulana para quecar o seu filho, a palavra que elas usam, né? Quando elas colocam os seus filhos amarradinhos ali, se chamam que elas estão quecando o seu filho ali naquela capulana. Então, elas fazem tudo com o filhinho ali amarrado. Elas vão pegar água, elas vão trabalhar na machamba, que é a lavoura, elas vão para a cidade, ela pega peso ali grandes com a sua criancinha amarrada. Todos os lugares que vai, a igreja, ela senta ali no banco com a criancinha atrás, ela dança com a sua criança quecada, ela não solta a criança para praticamente quase nada. Sempre o seu bebê está ali com ela, juntinho dela. Então, algo que tem me ensinado é que o Senhor também requer isso de nós. Nós mulheres, nós mães, temos medo quando o Senhor nos chama para o campo missionário. E os meus filhos? Eu vou esperar eles crescerem para casar, alguma coisa, ter sua independência para poder ir ao campo missionário. Eu tive também receios, tive medo quanto a isso. Mas o Senhor quer que eu queque os meus filhos e vou com eles ao campo missionário. Quer que eles estejam junto a mim, porque quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor te chamou para o campo missionário, primeiro veio o seu chamado, nosso chamado. O filho, ele deu para a família certa. O filho, ele colocou na casa certa. O seu filho não é o peso. O seu filho não pode ser algo que você seja um impedimento para você ir ao campo missionário. Não importa a quantidade que tem. Se você tem um chamado, arde no seu peito. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Quando o Senhor nos chamou para ir para o primeiro lugar, que foi os Pataxós, os índios, eu falei, como João Vitor vai estudar, Senhor? Eu não consigo ter uma disciplina assim de ir com ele os estudos, porque eu tenho meu ministério, eu não conseguia conciliar essas coisas. O Senhor falou, vai que eu vou estar contigo. E quando chegou lá, tinha a escola dos índios lá, eu falei, matriculei João Vitor, não, eu não vou. Eu falei, vai filho, você vai gostar. E ali Deus começou a revelar João Vitor, o chamado missionário dele. E ele gostou de estar com aqueles índios, de brincar com aquelas crianças. E Deus se revela para os seus filhos, para os nossos filhos. Então o seu filho nasceu na família certa, na família missionária. Vai em nome de Jesus e Deus vai estar contigo. Deus abre todas as portas, porque os nossos filhos têm que estar quecados conosco em nome de Jesus. Amém? Missionário Thiago Chinês. Você é brasileiro e chinês sul-coreano. Vocês se conheceram e casaram no campo missionário. Tiago, com relação ao casamento transcultural, quais cuidados se devem tomar? Eu acredito que para que um casamento tenha sucesso, eu sei que brasileiros gostam, principalmente brasileiros solteiros gostam de relações, talvez olhar, procurar alguém, se acha alguém para casar. Eu acho que os missionários têm que ter muito cuidado com isso, porque o casamento transcultural, eu não vou dizer que ele é mais difícil que o casamento da mesma cultura, mas ele tem mais desafios.
O primeiro desafio é a língua. Primeiro você tem que falar a mesma língua. Você não pode viver só no I love you, I love you, I love you. Numa hora você tem que ter um relacionamento mais... uma conversa mais íntima, conversar, você precisa falar a mesma língua. Eu falo português como a primeira língua e minha esposa é coreana, fala a primeira língua. Mas nós conversamos inglês, nós podemos ter uma conversação. Eu acho o segundo desafio também, eu vejo para mim, eu viajei para a Coreia para conhecer os pais da minha esposa, fiquei quase um ano na Coreia. E eu tive que me adaptar à cultura coreana. A cultura coreana é bem diferente da cultura brasileira. A respeito do respeito, você tem que respeitar as pessoas, algo que nós brasileiros já perdemos, nós não respeitamos os mais velhos já. E isso é muito forte na cultura coreana. E também eles não têm o costume de fazer brincadeiras como nós temos muito costume. Muitas vezes eu tive problema de fazer brincadeiras em momentos que não era de fazer brincadeira na Coreia. Muitas vezes nós falamos, você é um pouco mais curtinho, isso é muito... Não faça isso na Coreia, isso pode ofender muito grave as pessoas. E eu tive que me adaptar, tive que vencer esse desafio. Eu acredito no casamento transcultural, existe um desafio, você tem que abandonar mais a sua cultura por amor à sua pessoa que você casou, pelo seu cônjuge querido. Você precisa abandonar mais, você precisa entender mais a pessoa que você ama, tudo por causa do amor. É isso, Senhor. Missionários Tiago e Kelly. Você já comentou um pouquinho com relação à abertura da creche, Tiago. Agora eu quero saber, Kelly, qual vai ser a importância desse projeto socioeducativo para as crianças? Boa noite, paz seja convosco. Bom, assim como em Angola, em Cabo Verde, é comum os professores maltratarem as crianças, baterem nas crianças, as crianças receberem uma educação completamente diferente da que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Então, olhando nessa perspectiva, isso nos chamou muita atenção no início e por isso nós começamos a entender o trabalhar de Deus na vida das crianças, uma maneira, um projeto que trabalhasse nas crianças. Então surgiu a ideia de uma creche, onde poderemos trabalhar com crianças de 3 a 5 anos, nessa fase onde as crianças são tão vulneráveis, e que precisam realmente de uma educação com qualidade, que precisam de uma educação com amor. Então, pensando nisso, surgiu o nosso projeto da creche. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta específica para todos e com certeza vai sanar a curiosidade de muitas das pessoas que estão aqui hoje nos assistindo. Vamos começar aqui com o Tiago. Evitar e uma coisa que se deve fazer. Bom, parece um paradoxo, mas não. Nós devemos evitar no caminho missionário o chamado de ser guiado pela emoção, ser guiado pelas emoções. Eu já tive uma experiência não muito agradável de achar que era Deus falando comigo, mas na verdade era o meu coração, a voz do meu coração falando mais alto, e eu acabei me decepcionando, acabei batendo com a cara na parede. Então, no caminho para o campo missionário, para se cumprir o chamado de nossas vidas, não devemos seguir a nossa emoção. Porém, quando nós temos a certeza que Deus nos chamou, temos a certeza que Deus nos colocou para fazer aquela obra, nós temos que dar todo o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que entregar de corpo e alma para aquela obra, para aquele trabalho. Então, eu acredito que quando nós nos entregamos e deixamos de ouvir o coração, Deus ele passa a abençoar e nos faz trilhar por caminhos de bênção e de vitória. Amém. Uma coisa que nós deveríamos evitar, hoje em dia nós conhecemos e ouvimos falar muito de missionários que foram ao campo e que voltaram frustrados, totalmente desesperados,
realmente frustrados em seu coração porque às vezes não deu certo. Então, uma coisa que se deve evitar, eu creio que a falta de informação, a falta de preparo. Então, se você tem um chamado de Deus, se você tem isso, algo no seu coração, se prepare, né? Já esteja atento àquele país, àquela nação, àquele estado, àquele lugar, aonde você vai trabalhar. Procure estudar, né? Procure se preparar. Algo que se deve ser evitado, então, ir sem preparo. E o que se deve fazer, se preparar. Algo muito importante é a pessoa, quando você não está assim, sensível à cultura, né? Você ignorar a cultura, não respeitar a cultura daquela pessoa, a forma, a maneira como ela lidar com as situações. Algo que eu achei assim que não se deve fazer jamais, né? Tem que respeitar, olhar. O que se deve fazer em todo momento é observar tudo, a importância que ele tem para tal coisa, por que se comporta dessa forma, dessa maneira, porque aquilo é tão importante. Então, não se deve ignorar a cultura, se deve observar em todo momento a cultura do país em que você foi enviado. Como a minha esposa disse, realmente quando nós vamos pregar o Evangelho em uma outra cultura, a gente pensa que a nossa cultura é de alguma forma superior àquela outra cultura. E uma das coisas que Jesus, ele disse que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, evitar essa bagagem que nós pensamos que a nossa cultura é maior e nós às vezes queremos transmitir o Evangelho com essa bagagem cultural, mostrando superioridade, quando na realidade a essência do Evangelho está acima disso tudo. Vou falar primeiro o que devemos fazer. Antes de eu ser missionário em Moçambique e começar a trabalhar com o projeto da vida, eu acho que foi importante para mim visitar o lugar, somente fazer uma visita e ver se é isso mesmo que Deus tem falado no seu coração. Eu acho muito importante, antes de começarmos o trabalho, viajarmos na Nação e começarmos o trabalho definitivo, é importante a gente ir e fazer uma visita, talvez ficar umas 2, 3 semanas, só para ver se esse lugar é um lugar verdadeiro que Deus planejou para você, se você vai conseguir se adaptar ao lugar. Eu acredito que é muito importante, antes de começar o trabalho, fazer essa visita. When God called you to be missionary, quando Deus chamou você para ser missionário, don't answer emotion. Não responda de forma emocional. When I was young, God called me to be missionary. Quando eu era nova, Deus me chamou para ser missionário. I was in one conference like here. Eu estava numa conferência como esta. And when the preacher called someone who want to be missionary, enquanto o pregador fez o apelo para as pessoas que queriam ser missionários, I came in front over here. Eu vim na frente, como aqui. And I kneel down, I cried. Eu me ajoelhei, chorei. I was very emotional. Eu estava muito emocionado. I answered, God send me, I will go. E ela falou, Deus me envia, eu vou, Deus. But I forgot. Mas ela esqueceu depois disso. Because my life was like calm down, everything is going. Porque a minha vida era como fosse calma, tudo indo, vai facilmente. I don't want to go to mission field. Depois ela falou, eu não quero mais ir para o campo missionário. When I met Thiago, mas depois que eu me conheci o Thiago, and I had my little girl, eu tive minha filha. It was very different.
with my expectation. Era muito diferente do que eu pensava. I still cry, I still pray Eu continuo a chorar, continuo a orar. to overcome my mission field. Eu continuo a orar para ser mais que vencedor no campo missionário. So don't answer emotionally. Não responda ao chamado emocionalmente. Ask God Peça a Deus and wait the answer. e espere para a resposta de Deus. And visit the mission field. E visite o campo missionário. Yeah. Bem, parece que eu estou repetindo todo o que o pessoal está falando, mas o que evitar? Evite chegar no campo já com uma mente pronta, feita, do que se vai fazer lá. Chegue no campo no primeiro tempo para aprender. Chegue como um aluno. Né? Aprenda a língua, aprenda a cultura, para evitar de fazer ministério como você faria aqui. Né? Por quê? Você precisa aprender a cultura para poder, então, realmente o povo entender a mensagem de Jesus que você quer transmitir. Se você transmite da mesma forma que faria aqui no Brasil, então provavelmente, né, lá não vai ser bem interpretado. E o que fazer? Vamos priorizar vidas acima de projetos. Quando a gente está no campo missionário, a gente às vezes é mais fácil construir do que fazer discípulos, né, investir em vidas. Então a gente pode construir um prédio, não que isso seja ruim ou errado, mas que a prioridade fica nisso e acaba sendo nisso e não em vidas. Então, o que fazer? Eu quero encorajar que nós priorizemos vidas acima de projetos. Que evitar? Evite a pressa. O mais interessado que você vá para o campo missionário é o próprio Deus. Muitas vezes nós queremos tomar o papel de Deus achando que é hora, que é tempo. E Deus está nos chamando, Deus quer que a gente seja missionários de maratona, não de 100 metros. Existem muitos missionários que estão tão apressados para ir e que não se preparam direito e que às vezes até passam em cima de liderança, de pastor, de organização e acabam correndo uma corrida de 100 metros. Mas quando você faz todo o processo, ouvindo a Deus, ouvindo sua liderança, ouvindo a sua organização, sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus quer uma coisa, se Deus quer que você vá amanhã, Deus vai falar com o seu pastor, com a sua organização, Deus vai abrir portas, porque Deus é Deus. Então, evite a pressa. O que fazer? Eu diria para você que sirva na igreja local. Porque tudo que você for fazer na igreja local, todas as coisas, até aquelas coisas que parecem ser pequenas, vai ser utilizado no campo missionário. Às vezes a gente escuta, né? Eu já escutei isso, eu acho que você já escutou também. Às vezes você escuta assim, não, eu não vou trabalhar na igreja local porque meu chamado é transcultural e meu chamado é para a África, não é aqui para o Brasil. Se você não for um bom mordomo, se você não for um bom servo na sua igreja local, você nunca será um bom missionário. Então guarde isso, sirva na sua igreja local. A igreja local é a sua escola de treinamento para você ser um excelente missionário. O que não levar no caminho? Eu acho que grandes expectativas. Muitas das vezes colocam a sua expectativa muito alta. Eu vou lá para salvar Angola, né? Como se você fosse conseguir fazer tudo
para modificar aquilo que já acontece lá. Então, não levar isso na bagagem, não colocar para você e nem para o povo uma grande expectativa. Vocês ainda vão ter que ter um relacionamento. É um namoro primeiro com aquela nação, é primeiro um noivado para depois chegar ao casamento. Então, não coloque uma expectativa muito alta. E o que levar? Muita humildade. Porque você vai passar 10 anos, você vai passar 20 anos no campo e você vai continuar aprendendo. Porque aquela não é a sua cultura. Você está chegando a uma cultura nova. Então você sempre vai ser um aprendiz. Então levar humildade. No caminho do campo missionário, o que evitar? Eu vou responder essa pergunta antes de chegar lá no campo. O que evitar? Evite desonrar os seus líderes. Evite o caminho da desobediência. Que quando você estiver lá no campo missionário, você possa olhar para trás e se alegrar da caminhada que você teve até chegar no campo missionário. E estando lá, é claro, mantenha isso, né? De honrá-los e não desonrá-los. E o que levar para o campo missionário, a caminho do campo missionário? Também vou responder essa pergunta no que diz respeito a, antes de chegar lá, certifique-se de que você deixa bons relacionamentos, da onde você está saindo, e tenha como alvo, antes de querer fazer qualquer coisa no campo, estabelecer bons relacionamentos, porque lá